o conselho do Steve Jobs na formatura de Stanford, quando ele foi padrinho, né, para falar, ele fala sobre isso, de ligar os pontos, né? Que ele abandonou a faculdade e ele foi fazer ele continuou fazendo só a aula de caligrafias. E aí, por quê? Porque ele curtia, gostava e ele não sabia o porquê, mas ele seguiu a intuição dele naquele momento. E aí, lá na frente, quando ele criou a Apple, o grande diferencial da Apple era o design, né? Era aquele detalhe e tal, foi quando ele quis as fontes diferentes dentro do Apple, e esse foi a grande sacada dele, né? E foi por isso, porque ele aprendeu as caligrafias, né? Todos os tipos, naquela aula dele lá atrás, olha que coisa, né? Então, assim, o conselho dele era esse: siga sua intuição e seu coração, porque lá na frente você vai entender, os pontos vão ser ligados, né? Você vai entender para que serviu isso. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Leonardo, e ao André, por essa oportunidade, e parabenizar um projeto super bacana que vocês estão fazendo. Queria eu ter tido acesso, na minha época, a um projeto desse, teria me ajudado bastante. Então, espero poder contribuir aí com muitos jovens que estão nessa fase de escolhas e dúvidas e análises e novos conhecimentos, né? Para começar um novo caminho na vida, né? Uma nova fase. E, bom, falando lá dos 16 anos, que eu me lembro, assim, eu sou recifense pelo sotaque, vocês devem estar percebendo, nordestina, cabra da peste, de uma família pequena, pai, mãe e um irmão apenas, e uma avó durona na queda, hoje está com seus 97 anos, chamada Joana d'Arc, ou seja, até o nome dela é Durona na Queda. Nome de guerreira. Sim, uma família de mulheres fortes, mulheres que trabalhavam e estudavam e sempre me incentivaram muito também nesse caminho. O meu pai era engenheiro, a minha mãe professora de matemática, minha avó professora também, e meu irmão fez engenharia, se formou como engenheiro civil, e chegou a minha vez de escolher, e eu tinha muita dúvida. Eu realmente não sabia, dos 16 aos 18, que foi quando eu fiz o vestibular, eu tive bastante dúvidas, então eu pesquisei bastante, fiz até um teste vocacional, e mesmo assim eu fiquei na dúvida. A engenharia sempre foi um peso grande em casa, porque meus pais sempre cobravam muito de estudo, de notas, a minha mãe principalmente, e matemática era uma matéria que a gente não podia tirar nota baixa, mas de jeito nenhum. Então, sempre foi um peso muito forte para a gente, a matemática, uma facilidade para a gente, para mim e para o meu irmão. E, por conta disso, na hora de escolher, eu fiquei em dúvida entre arquitetura, publicidade e engenharia. E eu terminei optando pela engenharia, porque se eu tinha dúvida, eu não tinha certeza de nenhuma dessas profissões ainda, eu achava que a engenharia era a que poderia me dar maior possibilidade de migrar de área depois de uma formação, de uma graduação. E foi o que eu fiz. Eu fiz engenharia civil e depois eu fiz um MBA em gestão empresarial. E aí eu vou contando para vocês aos pouquinhos como é que foi essa trajetória. Tá, é muito importante a gente ter a sua história aqui, porque eu acredito que só nesse início eu tenho certeza que algum adolescente que está no segundo ano, segundo grau, terceiro, com a mesma dúvida que você tinha lá atrás, está prestando atenção na sua história, vai se incentivar, né, com a sua história. Isso é muito importante. Esse é o intuito principal do projeto, é mostrar que todo mundo, né, tem seus desafios e tudo é possível, né, conseguir, desde que tenha esforço, disciplina e principalmente acreditar. Eu observo muito, quando eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa escola pública, com uns alunos de 16 anos, eu observei um problema sério de autoestima, sabe, de
de eles mesmos acreditarem dentro de um Brasil que vários problemas políticos, diversos problemas, diversas dificuldades que nós temos hoje, então é difícil você imaginar um futuro. E Silvana, como é que foi da saída da sua faculdade, depois você fez engenharia, como é que foi os seus desafios, como é que foi o teu passo a passo profissional? Compartilha com a gente. Tá. Primeiro, já no segundo ano de faculdade, eu tinha já muito anseio por começar a trabalhar. Eu tinha uma energia muito grande, então eu já queria começar a estagiar. Aí eu comecei a estagiar em obra e fiquei, acho que quase de 6 meses a um ano estagiando numa obra. E assim, ok, gostei, mas assim, não amei, não brilhou os olhos, né? E depois fiz uma segunda obra. Nas férias eu fiquei até com 2 obras, 2 estágios simultâneos. Então eu sempre tive muita predisposição a trabalhar, energia, estudava e conciliava com estágio e também em obra, nessa segunda obra. Até que, como não me brilhou tanto os olhos, surgiu uma oportunidade de um estágio numa rede de supermercados lá do Nordeste. E era na área de gestão de qualidade. E assim, né, não era obra, não era engenharia civil, mas gestão de qualidade, que implantava todos os programas, né, ISO e tal. Ele se implantava também em engenharia, né? Então eu disse, eu vou. Aí fui fazer esse estágio por um ano. E a verdade é que eu me encantei com o ambiente corporativo. Eu adorei aquela dinâmica, o meio que você se entra em contato com muita gente, né? Eu adorei o ambiente, né? Então, vou dizer isso, eu gostei do ambiente corporativo, né? E isso, então, era o segundo ano de faculdade. E aí, passei um ano e eu fui contratada. Já assinaram a minha carteira depois de um ano de estágio. Eu, no meio da faculdade, eu não tinha nem me formado, eu já estava com a carteira assinada de trabalho. E foi muito legal, né? Poxa, eu já estava ganhando dinheiro no meio da faculdade, aquele gostinho de... Só que era super pesado, porque eu trabalhava o dia inteiro e de noite eu ia para a faculdade. Então era assim, chegava em casa às 11 horas da noite para estudar as matérias de engenharia que eram pesadas, né? Cálculo, concreto, era final de semana que eu tinha para estudar. Então minhas amigas na balada e eu estudando. As minhas amigas já viajavam quando tinha feriadão, já desde a quinta-feira, e eu chegava no lugar só no sábado, porque eu era, acho que, a única que trabalhava nessa época. E então, nessa empresa, eu passei por várias áreas. Então, depois do estágio de qualidade, eu fui para uma área de operações que fazia parte de controles financeiros, de P&L, demonstrar a parte de orçamentos, os KPIs, sempre voltada a números, né? Porque eu tinha muita habilidade com isso. E depois eu fui para uma área de serviços financeiros, que era a implantação de programas de bancos no PDV, né? No ponto de venda do varejo, da loja. E isso, migrando de área, evoluindo, crescendo e gostando. Até que eu me formei e aí resolvi fazer o MBA de gestão empresarial. Eu disse, eu vou seguir esse caminho. Foi legal, foi bom que eu fiz a engenharia, me deu essa base, mas eu vou querer investir na área administrativa, né, mais corporativa. Não, o que eu acho legal, assim, você não tinha certeza se queria a engenharia, correto? Mas com a engenharia te abriu uma oportunidade num escritório que você descobriu após a faculdade, você se encontrou após a faculdade, ou seja, muitas vezes a gente não tem uma resposta, né, de que caminho seguir, mas se a gente toma o primeiro caminho, as oportunidades vão surgindo e também você vai tendo o teu autoconhecimento, né, para o que te agrada, o que você quer trabalhar e que caminho vai seguir, né? Totalmente. E uma coisa assim que eu assim, fui muito aberta às oportunidades, né? Então, quando elas surgiam, eu realmente agarrava, abraçava. E naquela hora eu estou aprendendo, eu ainda não conheço, né? Começo de tudo. Então, para mim, o que viesse era lucro. Tudo era um conhecimento a mais para mim. Eu nunca me fechei
de pensar assim, ah, não, isso não tem nada a ver com a minha profissão, portanto eu não vou. Eu fiquei anos fazendo essa parte de planilhas, né? E aí eu pensava, em algumas vezes eu me questionei, poxa, eu me formei em engenharia civil e estou fazendo planilhas de Excel. Não, mas tudo tinha um porquê. Eu não estava fazendo simplesmente uma planilha, eu estava fazendo várias análises que serviam para tomadas de decisão da empresa. Então você tem que olhar de uma forma macro, e aquilo me deu base para uma outra oportunidade que surgiu mais à frente. E quando eu olhei para trás, foi que eu vi, poxa, como foi bom eu ter feito aquele começo, onde eu tinha acesso a todas as análises financeiras, onde foi ali onde eu aprendi do core do negócio de varejo, de supermercado, e por conta desse conhecimento financeiro, foi que eu fui preparada para a oportunidade que surgiu, que foi onde eu me encontrei, né? Como você falou, às vezes é uma brechinha que você fala, vou entrar nessa brechinha, mas ela te leva a um lugar muito maior, né? Então parece como se você entrasse em uma gruta, né? Você entra apertadinho, quando você vê, você entra num lugar totalmente diferente. E é um lugar que às vezes você não conhece, mas você se encontra, né? Então, o ponto aqui é nunca desistir, né? Você sempre seguir num caminho, mesmo que você não tenha certeza daquilo, não desista. Se você não tem certeza, não significa que você tem que desistir. Mas significa assim, você pode tentar, porque aquilo ali pode trazer outras coisas que vão te dar certeza, né? Se permitir, né? Se permitir. Testar, conhecer, ser aberto. Ser aberto, acho que é isso. Então é aquela questão que não existe esforço que não gere resultado, né? Tem você estava comentando sobre o teu trabalho, sobre as planilhas, mas esse é um esforço que um dia lá na frente vai gerar de resultado. Então, às vezes a gente não enxerga onde vai chegar, mas o esforço que está sendo feito naquele momento vai gerar algum resultado. É a pura verdade, assim, quando eu olho no meu caso, e aí eu começo a lembrar disso, puxa, olha os pontos, né, que se ligaram, né? O que aconteceu, né, depois que eu vim para São Paulo, chegando aqui nessa mesma empresa, teve um recrutamento interno na empresa, que era para a área de expansão, para ser gerente de expansão. E aqui chamavam Real Estate, era uma área de Real Estate. E aí eu li, né, os pré-requisitos, eu acho que eu me encaixo, mas eu não conhecia a área, não sabia o que a área fazia, assim. Achei interessante, pesquisei um pouco, tal. Participei do recrutamento e passei, fui selecionada. E aí, quando eu cheguei na área, eu disse, é isso. Me encontrei, é isso que eu gosto de fazer. Por quê? A área, ela conseguia juntar tudo que eu conhecia, todos os meus pontos, né? Então, ela juntava o conhecimento de engenharia, ela juntava o lado comercial, esse jogo de cintura, essa dinâmica de contato com pessoas dentro e fora da empresa. Ela juntava análise financeira, ela juntava conhecimento jurídico, que esse eu não sabia, mas eu aprendi e gosto, e hoje eu sei da importância que isso tem para o negócio. Enfim, ela demandava uma série de habilidades, não só hard skills, mas soft skills, e nisso eu disse, poxa, que legal. Sim, e o conhecimento de varejo, precisava conhecer do core do negócio, porque a área é a área que escolhe novas localizações, que estuda o mercado para saber onde abrir novas lojas, né? Então, assim, são muitas habilidades e necessidades juntas para essa tomada de decisão, né? E aí eu me encontrei e disse, puxa, é isso, que legal. Aí eu fiquei muito feliz, assim, eu ganhei uma carreira, e ali começou realmente a minha carreira profissional. Silvana, quais foram as virtudes desse caminho? Depois que você descobriu a sua carreira profissional, o que você conquistou na parte pessoal? O que você conquistou na parte profissional? O que você traz de bom dessa jornada? Tá. No começo, eu só enxergava a área de expansão como uma área estratégica, né, de negócios, de business, de fazer a empresa crescer, porque quanto mais loja a gente abria, aumentava o faturamento, a empresa ia aumentando, tal, e lucro, e eu só enxergava isso. Depois eu mudei de empresa mais 2 vezes, e por último, nessa minha última fase, foi que eu estava mais madura, foi quando eu comecei a entender que expansão era além de abrir loja e crescer simplesmente para aumentar o faturamento e só crescer a empresa. A expansão estava correlacionado com transformar.
transformar não só os lugares, mas as pessoas também. Porque era muito lindo, era muito mágico você pegar um terreno, né, que não tinha nada no entorno, normalmente era isso, assim, um terreno mais afastado e tal. E aí, na hora que entra uma loja, muda tudo. Muda a dinâmica, muda o viário, muda a área, a valorização imobiliária, muda as pessoas, não só a geração de emprego, mas muitas vezes você dá uma carreira para a pessoa. Então, ele é treinado, né, ele tem uma oportunidade de se encontrar numa profissão. Muda, a gente muda também, porque a quantidade de pessoas que você conhece nessa cadeia toda de valor, né, desde um proprietário mais humilde até um proprietário super sofisticado. Então, são pessoas diferentes que a gente vai conhecendo e cada contato desse é muito rico. Assim, hoje eu tenho pessoas que eu converso até hoje, que eu tenho um relacionamento próximo até hoje, por isso, por empatia, por admiração. Então, eu acho que a gente se transforma também. E foi esse a grande virtude que eu vi na área de expansão. Então, esse é um ponto. Então, quer dizer que a área de expansão, que gera transformação, gerou uma transformação dentro de você mesma também. Totalmente. Isso eu só fui perceber na segunda fase da minha carreira, né? A primeira era só hard skills, a segunda foi que deu um clique, aí eu comecei a entender, eu comecei a trabalhar mais meu autoconhecimento, os soft skills, esse lado de pessoas, de gente, de jogo de cintura, de negociação situacional, de você se colocar no lugar do outro. Uma negociação não pode ser só um estilo duro. Tem pessoas que não funcionam nesse estilo, então você tem que se adaptar a esse modelo. Enfim, sem dúvida, a carreira me transformou muito como ser humano, assim. E a empresa que eu estava também me favorecia muito isso. E quando você fala em hard skills na adolescência, é um momento que o adolescente realmente precisa se posicionar, né? Ele precisa se colocar na oportunidade e depois que ele já entra na oportunidade, ele precisa ter essa habilidade de relacionamento, porque no fundo é tudo pessoas, né? Os negócios são pessoas. Mas tá bem legal, sabe, Silvana? Porque basicamente segue uma linha de raciocínio com outros entrevistados, é que até os teus 20 anos você precisa ralar, estudar, se colocar na sociedade, entendeu? E depois você tem esse aprendizado da importância do relacionamento com pessoas, né? Né? A gente que está entrevistando, a gente acaba percebendo que é uma coisa até meio, como é que eu posso dizer assim, meio igual, não é igual assim, mas é uma coisa que acontece com muita gente. Você aos 20 anos você ralar e depois você se relacionar. Uhum. Eu acho que tem um pouco de que a faculdade mesmo não prepara muito, né, esse outro lado, né? Realmente vai só no técnico, né? E tem um pouco da maturidade também, né? Da nossa evolução, né? Como pessoa, né? Então, no começo a gente não está muito ligado nisso, mas eu acho que hoje eu olho para o meu filho e eu penso, poxa, eu vou trabalhar nele, vou querer que ele atente para isso bem antes do que eu fui atentar, né? Porque é muito importante. Quanto antes você der esse clique, você entender que isso é importante, é melhor para você, né? Sofre menos, né? E curte mais, né? E é importante ter uma base, né, Silvana? Porque, por exemplo, eu lembro, eu estava lá na minha empresa, lá com 23 anos, escrevendo um e-mail para um cliente, eu falei, puta, mas que saudade aquela aula de português aqui, devia ter explorado mais, sabe? Então, assim, eu senti falta de uma base, assim, eu pouco aproveitei essa base. Então, é importante fazer essa base justamente para dar um preparo bem feito. Tem razão, né? Sim, tem esse lado também, é verdade. Tudo é ferramenta, né? Tudo é ferramenta. E o que acontece muito hoje em dia é que, na verdade, nossos pais, eles tiveram viveram um mundo diferente. Eles viram em que você criava uma carreira, você tinha que criar patrimônios, e isso que é o que você tinha que fazer. Então, por isso que eles passaram para a gente esse conhecimento. Você começa a trabalhar cedo, você começa a criar teu patrimônio,
Mas é que nossos pais, eles começavam numa carreira e terminavam nessa carreira. Então, o que eles precisavam evoluir, assim, eram poucas coisas, digamos assim. Hoje, com essa ligação que nós temos em tudo, a gente nota que, cara, quanto mais evoluções, skills, soft skills pessoais e tudo que é o que a maturidade traz para a gente, quanto mais eu tiver disso evoluído, melhor eu vou desempenhar, mais feliz eu vou ser no que Mais eu faço, feliz, né? né? Mais seguro, mais tranquilo, né? De que Exato. seja o caminho que você for. Isso eu não tenho dúvida. O caminho que você seguir, se você fizer bem feito e com amor, você vai ter sucesso. Não, não tem erro, não. Porque você Uhum. faz com gosto, você vai buscar de uma forma, aí não dá, aí você vai por outra, né? Eu não tenho dúvida disso. E o teu momento atual? O que você pode compartilhar com a gente? O momento que você está vivendo, esse teu momento sabático que você passou agora, focado em você mesma? Tá, vamos lá. No começo do ano, quando eu completei, esse ano eu completei 20 anos de carreira. E eu tive uma sensação, né? Eu cheguei a uma conclusão de que eu tinha encerrado um ciclo na minha carreira. E eu tive muita vontade, tomei coragem e fiz isso, de tirar um ano sabático para mim, não para viajar, não para rodar o mundo, não, para viajar dentro de mim, para fazer muitos cursos que eu tinha vontade, cursos não só de área de business, mas cursos de autoconhecimento também, leituras, curso de línguas, coisas que eu nunca tive tempo para fazer, porque eu sempre priorizei o trabalho e eu queria me permitir isso, me dar de presente mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Tem sido, hoje está fazendo agora mais ou menos 10 meses que eu estou nessa fase. Está sendo muito rico. Eu aprendi muitas coisas, eu descobri muitas coisas também, muitas informações novas, e eu tenho compartilhado com as pessoas, né? E eu vi que não só sou eu que não sabia, né? Muita gente também não sabia, porque a gente termina entrando, né, no dia a dia, vai se aprofundando mais na nossa área e esquece tanta coisa que tem lá fora, né? Uma das coisas que eu descobri são as carreiras múltiplas, né? Que você pode ter várias atividades simultaneamente e não necessariamente atividades correlatas. Podem ser atividades completamente distintas. Então, você pode fazer um trabalho de educação, uma atividade acadêmica, simultânea com um conselho de empresa, com uma consultoria, com um projeto interino numa empresa da tua área de expertise, com trabalho social, com, enfim, várias atividades. Isso é uma tendência lá fora e eu acredito que o futuro vai acontecer isso, um futuro breve, tá? Vai acontecer no Brasil também. E eu me encantei com essa liberdade, com essa riqueza de assuntos que você pode ter, que você não fica só voltado para uma atividade específica, né? Então, eu acredito que eu vou por essa linha, tá? Mas ainda estou no meio do caminho, ainda estou fomentando ideias e planejamento ainda. Mas eu tenho muita vontade de compartilhar conhecimento, de ir para a área de educação. Legal você compartilhar isso, Silvana, porque você passa a mensagem para um adolescente hoje que está buscando o que fazer, que o que ele escolher, ele não vai ser obrigado a fazer aquilo a vida toda, entendeu? De jeito Tira nenhum. essa pressão de, olha, se não deu certo em tal profissão, você vai ter tempo de investir em outra carreira, né? Não tem essa obrigação na adolescência você escolher uma profissão para a vida toda. Sem dúvida, não, isso é a grande certeza que eu tenho e eu tranquilizo bastante isso, porque tem muitos caminhos para chegar no mesmo destino, né? Mas, bom, seguindo então, como você falou, você disse agora, pô, os jovens não precisam saber que, na verdade, o que você escolhe lá atrás, necessariamente vai ter que ser o que você está fazendo hoje, né? Mas então, com dado todo esse aprendizado que você teve, qual que é a mensagem que você dá para a Silvana lá de 16 anos, que estava insegura e decidiu pela engenharia, entendeu? Qual que é a mensagem que você deixa para ela que pode ser dada para os jovens também que nos assistem? Tá. Acho que a primeira é coragem, tá? Não ter medo de errar mesmo, porque dificilmente vai ser um erro irreversível. O máximo que pode acontecer é, além daquele caminho, você querer conhecer um outro caminho. Então,
eu acho que não existe caminho errado, né? Escolha errada. Qualquer escolha que ele tiver e ele fizer bem feito e ele gostar, eu acho que vai dar certo. E se no meio do caminho ele perceber que, poxa, eu quero outra coisa também, eu quero aprender mais daquilo, ou ele pode desviar, ou ele pode concluir aquele caminho e depois seguir outro, né? Para não perder tudo que já aprendeu, acho que conclui e pode seguir outro. Então, acho que não precisa ter medo, sabe? Naquela época, se eu tivesse escolhido a arquitetura ou a publicidade, poderia ter sido trilhas diferentes, né? Mas o destino, se seria em expansão ou em outra área de sucesso, de bem-sucedida, eu não tenho dúvida, sabe? Eu acho que vai muito da vontade, da dedicação, do desejo e da perseverança, né? Do que está dentro da gente, né? A garra de querer conquistar e alcançar. E fora isso, eu acho que eu aconselharia, depois de coragem, para o jovem, não só para a Silvana, jovem, mas para o jovem, que trabalhasse cada vez mais o seu autoconhecimento, né? Esses soft skills que eu tanto mencionei, que é muito importante. É claro que a parte técnica, a base da gente, a fundação, é uma condição sine qua non, né? Tem que ter, isso não tem negociação. Agora, os soft skills, esse lado humano, que cada vez mais é isso que vai nos diferenciar das máquinas, do robô, é fundamental. Quanto antes ele dá o clique e perceber que isso é importante, e ele começar a se trabalhar nisso, tenho certeza que mais cedo ele vai ter sucesso e mais cedo ele vai ser feliz, né? Ele vai se encontrar nos ambientes, na carreira, na profissão. Alguns jovens que eu conheço, eu quero trabalhar com dados. E aí fica, não, tem essa oportunidade, mas ela não é de dados, então não vou fazer. Tem uma outra oportunidade que é marketing, não é dados nu e cru raiz. E aí é quando eu falo, gente, não fecha as portas. O marketing é dados puro, ele não é raiz, mas você precisa dele para... Né, você vai precisar dos dados para fazer uma boa ação de marketing, para fazer uma estratégia. Essa outra oportunidade também, ela pode te dar outros conhecimentos que lá na frente você vai ver que ela foi útil para você. Então, eu recomendo sempre aos jovens para não fecharem as portas para aquilo que ele pensa que é a única coisa que ele gosta e deseja. E porque, às vezes, no meio do caminho é que ele descobre uma outra área que ele gosta também e que foi por conta dessa oportunidade que levou ele até lá. Tá? E uma outra coisa que eu aprendi durante esse meu período, né, a importância dessa consciência social e ambiental, que no nosso dia a dia, muitas vezes, algumas empresas não incentivam, mas outras sim, já estão bem mais empenhadas nisso, mas a gente foca tanto no resultado, capitalismo e tal, e esquece desse lado social e ambiental. Hoje eu não tenho dúvida da importância disso. E são esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora que serão os grandes responsáveis por essas tomadas de decisão tão importantes para o planeta, né, e para a humanidade. Então, eu acho que hoje tem organizações super avançadas nisso, Capitalismo Consciente, o Sistema B, que estão fazendo um trabalho lindo com as empresas, sério, e tem outras iniciativas também. E eu acho que o jovem de hoje ele tem que já começar pensando nisso, em tudo, em todas as tomadas de decisão de uma carreira, de uma empresa, seja numa organização como executivo, seja como empreendedor. Legal, Silvana. Bom, a gente quer agradecer a tua participação. Muito obrigado aí por compartilhar suas histórias, suas dicas, suas opiniões. Muito obrigado mesmo, Silvana. Eu que agradeço. Humildemente, espero contribuir com os jovens. Estou à disposição, se quiserem em outro evento, outra oportunidade, se tiver algum jovem que queira entrar em contato, estou totalmente aberta. Aliás, um dos meus projetos intenções nesse sabático é fazer um trabalho social, então tá muito bacana poder participar do projeto de vocês e contribuir de alguma forma com a minha história. E muito obrigada, Leonardo e André, por essa oportunidade.